Bom dia, queridos, paz seja para todos. Amém. Eu vou melhor usar o microfone, porque pelo menos eu posso poupar um pouco a voz também, né? Não preciso projetar tanto. Pode? Muito obrigado, viu, Bela? Deus abençoe. E marcar o tempo também, né? Para eu não me exceder, principalmente porque o reverendo está aqui, né? Porque senão, ó. Mas uns 20 minutos. Tá ótimo, né, pastor? Tá ótimo, né? Aproveitando os últimos 5 minutos, já está muito bom. Né? O Fernando está aqui. Mas também eu sou culpado, porque eu peguei de última hora aí e fala coisa com coisa. Aí já foi começando a pregar. Nos últimos 5 minutos para aproveitar. Aproveitou. Mas amém. É sempre um privilégio poder transmitir a palavra de Deus e a responsabilidade que a gente tem também, né? Sem mais demora, até porque o tempo nosso é limitado, abra no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas 24, eu quero ler os versículos 13, 14, 15 e 16. Evangelho de Lucas 24, a partir do 13. Naquele mesmo dia. Como estou com uma versão diferente aqui, eu vou ler conforme está no telão, para que todos nós possamos acompanhar na mesma versão. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Até o 16, mais um. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós louvamos ao teu nome, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em torno do teu santo nome. Que a tua palavra se torne viva nas nossas vidas, assim como nós derramamos nosso coração, nossa alma diante do Senhor, em meio aos louvores, nós pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso entendimento em relação à tua palavra. Que assim seja, Deus, para que todos nós cresçamos juntos, na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Amados, esse texto, apenas contextualizando, né, na versão que nós vimos aqui, fala em estádios, né, que é uma medida de distância antiga. Eu queria fazer a leitura a partir daquilo que está nessa outra versão aqui, que é a NVI. Ela diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. O tema que eu gostaria de abordar hoje aqui é a ressurreição de Cristo. Mas o título é Quando Cristo Caminha Conosco. Dentro do contexto, nós vemos que essa situação aconteceu 3 dias após a crucificação, ou seja, no mesmo dia da ressurreição. E eles estavam indo para Emaús, que conforme nessa versão aqui, distava 11 quilômetros aproximadamente ali de Jerusalém. Esses 2 discípulos que haviam testemunhado tudo aquilo que havia acontecido 3 dias antes em Jerusalém. Nós estamos falando aqui a respeito da crucificação de Cristo. E, num determinado momento, Jesus aparece junto a esses discípulos no caminho. E eu gostaria, nessa reflexão, de fazer uma associação entre a situação que esses discípulos se encontravam com a situação que muitas vezes nós nos colocamos na nossa caminhada com Cristo. Você acredita que Cristo caminha ao seu lado? Você acredita que Cristo ressuscitado caminha com você? E uma das grandes diferenças aqui é que o Cristo que caminha conosco não é o Cristo encarnado, não é o Cristo natural no corpo físico, mas é o Cristo ressuscitado. Após a ressurreição, inclusive, Jesus
vai dizer aí, diante da incredulidade de Tomé, que mais bem-aventurados ou mais felizes são aqueles que não viram, mas creram. Então, essa é a realidade que nós temos presente na nossa vida. Cristo caminha conosco, Cristo ressuscitado. Porém, na caminhada, essas circunstâncias que envolviam a situação desses dois discípulos, muitas vezes se fazem presente também na nossa vida. E nós vamos analisar um pouco dessa questão. O primeiro ponto que nós vemos aqui no versículo número 16, diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Quantas vezes nós temos dificuldades de compreender a vontade de Deus ou a manifestação de Deus nas nossas vidas? Isso acontece muitas vezes por uma razão bastante simples. Há muito ruído, há muito barulho na nossa mente. Veja, por exemplo, nós estamos aqui num ambiente em que todos estão em silêncio, todos estão quietinhos. E embora eu esteja usando o microfone, ainda que eu deixasse o microfone do lado, mesmo assim vocês conseguiriam me ouvir. Isso acontece por quê? Porque existe um silêncio que predomina nesse lugar, rompido apenas pela minha própria voz. A nossa mente, ela funciona exatamente dessa forma. Quando nós permitimos esse silêncio na nossa mente, nós conseguimos ouvir mais claramente a voz de Deus. Quantos ruídos têm impedido você de reconhecer a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo? Quantos ruídos na sua mente têm impedido você de reconhecer a vontade e o propósito dele para a sua vida? Às vezes nós criamos, às vezes não, na maioria das vezes, nós criamos ou permitimos que esses ruídos tomem conta da nossa mente. E no dia a dia, no atropelo, sem que haja um momento específico que nós separamos para sentar, meditar, ouvir a palavra, refletir a respeito da vontade de Deus. E nós desenvolvemos tantas atividades na igreja e no mundo secular, fora do ambiente eclesiástico, que nós ocupamos completamente o nosso tempo e a nossa mente com coisas, muitas vezes, que superam a voz do Espírito. É verdade. Então veja, olha, nós estamos num ambiente silencioso. Imagina que todos nós estivéssemos conversando simultaneamente uns com os outros. O que vai acontecer? Vai acontecer aquele barulho e eu não consigo distinguir a voz de uma pessoa específica, a não ser que eu me aproxime dessa pessoa. Assim é a nossa mente. Muitas vezes a falta de discernimento, os nossos olhos, muitas vezes os nossos ouvidos ficam fechados para a vontade de Deus, para reconhecer a voz do Espírito Santo, por causa dessas muitas atividades, desses muitos barulhos, desses muitos ruídos que nós permitimos na nossa vida. Um segundo ponto, ele está aqui na parte B do versículo número 17. E diz assim, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E aí, eles pararam com os rostos entristecidos. Tristeza. A tristeza é uma emoção, certo? Mas que pode se transformar também em um sentimento. Qual que é a diferença? Emoção, ela acontece no ato, acontece no momento. A emoção a gente não controla, nós não controlamos emoções. Às vezes acontece alguma coisa, você fica com raiva, você fica com vontade de pegar o pescocinho, não até matar, só até ficar coxinha, como se diz, né? Não precisa ser tanto assim. É emoção. A emoção a gente não controla. O sentimento é algo que tem um histórico, ele é construído. Você pode permitir que um sentimento tome conta da sua vida. Vou dar um exemplo aqui para discernir isso. Quando um irmão faz alguma coisa que você não gosta, no momento você fica com raiva, certo? Fica com raiva. Ah, não, mas eu não. Menos o pastor Beraldo. O pastor Beraldo é puro. O pastor Beraldo não tem esse tipo de emoção, né? Muita pureza. Muita pureza. Muita pureza. Porém, essa emoção, ela não pode nos dominar.
Imagine que você vá alimentando essa emoção a ponto de virar como se diz, um ranço contra a pessoa. Essa emoção, se você alimentar, ela vai se tornando um sentimento ruim, um sentimento maléfico para as nossas vidas. Muitas vezes pessoas desenvolvem mágoas por não saberem lidar com essas emoções. Então, essa tristeza que eles estavam sentindo, eles estavam relacionados com os eventos que haviam acontecido. E essa tristeza surgiu por quê? Porque houve uma quebra de expectativa que eles tinham em relação à pessoa de Jesus. Nós criamos, muitas vezes, expectativas que elas não estão relacionadas com o ideal divino para as nossas vidas, mas são expectativas que são construídas a partir de uma reflexão humana, dos desejos pessoais. E essas expectativas, quanto mais nós criamos expectativas, maior é a intensidade da decepção que nós temos quando aquilo não se cumpre. Por quê? Porque não estava relacionado com a vontade de Deus, mas simplesmente com uma expectativa humana. E o ponto seguinte está relacionado exatamente com isso, que é a ideia que acontece no versículo 21, que vai dizer assim: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel. Veja, qual era a expectativa que eles tinham em relação a Jesus? A expectativa não era em relação ao propósito pelo qual Ele veio. E nós conhecemos, nós estamos pessoas aqui reunidas que são conhecedoras da palavra de Deus. Jesus, por diversas vezes, falou a respeito do seu propósito. Ele disse: entregue, aprovia a Deus que isso acontecesse dessa forma. Falou com os discípulos, mas eles não entendiam, não compreendiam. Porque a ideia que eles tinham, veja, que mesmo depois de tudo isso, eles estavam discutindo porque eles esperavam que Jesus viesse restaurar. O propósito pelo qual nós vivemos deve ser o propósito que Deus tem para cada um de nós. Isso não elimina a possibilidade de nós fazermos planos, nós precisamos disso. Planejar a nossa vida, planejar a nossa carreira, isso é muito bom. Mas tudo aquilo que nós planejamos, precisamos entregar a Deus. A Bíblia diz que, ao invés de nós dizermos: amanhã eu irei a tal lugar, farei isso ou aquilo, o que nós devemos dizer? Se Deus quiser. Amanhã nós iremos, amanhã nós faremos. E veja que uma questão ela está relacionada à outra. A criação de expectativas exageradas gera decepção, a decepção ela gera tristeza, a tristeza ela muitas vezes, se nós não estivermos firmados e em meio a um silêncio, no sentido que nós conversamos aqui, isso pode gerar um descrédito muitas vezes à manifestação de Cristo nas nossas vidas e no meio em que nós estamos. Perceba que no verso 22, 23 e 24 diz assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Apesar que a versão que eu estou lendo aqui está diferente, tá? Mas algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E esses dois discípulos tiveram esse testemunho da manifestação da ressurreição. E eles não deram crédito, porque eles estavam com a mente cheia, eles estavam com as expectativas corrompidas, desvirtuadas do propósito divino. Quantas vezes Cristo se manifesta nas nossas vidas, no nosso meio, através de milagres, e muitas vezes nós damos descrédito a essa manifestação, exatamente pela condição que está o nosso coração. Mas graças a Deus, que esse Jesus ressurreto, ele é vivo e ele se faz presente. Ele não nos abandona. Nós podemos estar tristes, nós podemos estar até com uma fé, de certa forma abalada, confusos e descrentes muitas vezes em algumas manifestações. Mas Cristo olha para a nossa condição e ele está presente, porque ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Nós podemos ter a convicção da presença de Cristo nas nossas vidas. E ele nos dá, primeiro, uma correção amorosa. Veja, versículos 25 e 26. E lhes disse:
como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Quando nós caminhamos com Cristo, nós podemos ter a plena convicção de que Ele estará caminhando conosco e nos instruindo nesse caminho, nos corrigindo amorosamente. A correção do Senhor, ela não gera dores, às vezes desconforto, né? Nós podemos, às vezes, ficar desconfortável, porque ninguém fica confortável sendo confrontado. Mas quando somos confrontados pelo Espírito de Deus, pela palavra dele, essa correção ela gera fruto que reverbera para a vida eterna. A correção que vem do Senhor, ela é necessária para as nossas vidas, porque muitas vezes essas situações que eu narrei aqui, nós enfrentamos, queridos. Nós enfrentamos. Isso não é incomum no meio cristão, embora não devesse ser assim, mas acaba sendo, não raras as vezes, nós encontrando essa situação. Ele nos instrui com paciência. Vejam o versículo 27 em diante. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Nós somos instruídos por Cristo. Esse Cristo que caminha conosco, nos corrige amorosamente, tem paciência e, vamos combinar, né, irmãos? Tem que ter paciência com a gente, né? E ainda que, né, nós, em função de todas essas circunstâncias, muitas vezes nos distanciemos a ponto de não reconhecer mais a voz de Deus, o que Ele faz? Senta à mesa conosco e partilha da comunhão conosco. Nós podemos ter essa certeza, essa convicção, que Ele está sempre disposto a sentar à mesa conosco. Aqui no verso 30 e 31 ele vai dizer isso. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Mesa é lugar de comunhão. E nós participamos da presença de Cristo e Ele está sempre disposto a sentar à mesa conosco. Já partindo para a parte final dessa breve reflexão, nós podemos compreender que, em meio à tristeza e à desilusão, nós podemos ter a convicção de que Cristo está caminhando conosco. Não é o Cristo humano, é o Cristo ressuscitado. A presença do Espírito Santo é constante na vida do cristão. Em meio à confusão, à descrença, a palavra de Deus abre os nossos olhos em relação à verdade. Deus nos corrige amorosamente por meio da sua vontade, que está expressa na sua palavra, por meio do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Quando há um certo distanciamento e nós nos sentimos cansados, Jesus senta à mesa conosco, restaura a nossa comunhão com Ele e renova a nossa missão. A missão que nós temos e que foi atribuída a cada um de nós pelo poder do Espírito Santo em primeiro lugar. Você, eu, nós estamos aqui, não é por acaso, queridos. Não é porque o pastor um dia olhou para os seus olhos e falou: nossa, que olhos lindos. Vem aqui, vem trabalhar comigo. Né? Olha que moço, com exceção do Lívio também, né? Como é que é o apelido dele, pastor? Bonitinho. 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 E o que acontece quando Jesus parte pão? Abre-se os olhos dessas pessoas. E eles dizem: olha, não queimava o nosso coração quando ele falava? E eles fazem o quê? Voltam imediatamente para Jerusalém, encontram os outros discípulos que dão ali testemunho também de outras aparições de Cristo. Quando nós compreendemos essa realidade, queridos, nós somos levados a dar a mesma declaração que eles deram aqui nesse texto bíblico, que está no versículo de número 34. É verdade, o Senhor ressuscitou. Da mesma forma que os discípulos fizeram essa declaração, compreendendo essa realidade do Cristo presente nas nossas vidas hoje, nós somos levados também a declarar da mesma forma. É verdade, Cristo ressuscitou, porque eu posso senti-lo, eu posso ouvi-lo, eu posso compreender a manifestação da sua presença na minha vida.
Amados, existe uma situação, uma ilusão do calendário. Chega no final do ano, é comum você dizer, nossa, estou cansado, estou com sobrecarga, estou desanimado, por diversas circunstâncias. Mas parece que vira o calendário, o que mudou? Não mudou nada, mudou a folhinha, mudou um dia. Então existe uma ilusão, às vezes, nós chegamos no final do ano, então como nós estamos aqui entre líderes, né? Chega no final do ano, poxa, estou cansado. Pastor, ano que vem acho que não vai rolar não. Não vai dar certo. Melhor não. Coloca outro que está mais renovado, né? Está com sangue novo aí. Coloca outra pessoa, deixa eu descansar um pouquinho, né? Mas isso é natural, mas a gente precisa entender o processo e a dinâmica disso. Não está relacionado exatamente com o cansaço em si, mas muitas vezes com a atitude que nós temos em relação à nossa missão. E compreender que a missão, em primeiro lugar, é uma missão divina. A missão da igreja tem como causa subjacente a missão divina. A base da missão da igreja é a missão de Deus. Deus tem a missão de reconciliar todas as coisas. E ainda que Ele não precise, Ele está conosco. E é por essa razão que Ele se faz presente. E isso nos leva a refletir sobre o texto bíblico que diz que nós não somos dos que retrocedem. Nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, enfrentamos o cansaço, muitas vezes as circunstâncias tentam nos desanimar, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Amém. E por fim, agora sim, para finalizar realmente, eu gostaria de ler um texto que está lá em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 29. Isaías 40, 29 a 31. Vamos ver aí. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor, e aqui me permitem inserir algo, mas aqueles que caminham com Cristo, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não importa o quanto nós tenhamos que andar, não importa o quanto nós tenhamos que correr, com a presença do Senhor, Ele nos dará força suficiente para permanecer nesse caminho e para perseverar na missão que Ele colocou nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, eu deixo essa palavra, agradeço, pastor, a oportunidade, que Deus abençoe a cada um, e eu gostaria de fazer uma oração juntamente com vocês. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Obrigado. E nesse momento, ó Deus, apresentamos a nossa vida diante do Senhor, independentemente de qual seja a circunstância, Deus, que nos leve a um esfriamento, a um distanciamento, a tristeza, a incredulidade, que a presença do Senhor seja revigorante na vida de cada um que aqui está. Que o agir do Teu Santo Espírito, ó Deus, nos leve a patamares cada vez mais altos, crendo que é o Senhor quem opera todas as coisas, que a obra é do Senhor, e que nós possamos nos revigorar, renovar as nossas forças pela presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Que assim seja para a honra e glória do Teu nome hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.